Em 1825, vir da corte até Petrópolis era uma verdadeira aventura. A viagem em faluas pela Bahia levava cerca de 6 horas da prainha ao Porto da Estrela. Os mosquitos quase devoravam os viajantes. No Porto da Estrela, muitas lojas de secos e molhados, fazendas e material de montaria. O alarido no local é dos maiores, com gente chegando das Minas Gerais e outros vindos da capital em busca do ouro. A partir daí, o caminho é percorrido a cavalo ou em lombo de burros, levando outras tantas horas até o pé da Serra da Estrela, onde o pernoite acontece na fazenda da Cordoária. Neste local, Dom Pedro I passou a noite quando em viagem para as Minas Gerais, em 1822. Mais tarde, comprou a fazenda e aí montou a fábrica de pólvora da Estrela, em 1829. Daí até o topo da serra, o viajante ainda leva mais 2 horas em lombo de animais, por um caminho de pedras aberto no século XIX. Depois de uma viagem com muitos escorregões e vai-e-vens, chega-se até o alto, onde alguns barracões abrigam uma pequena venda e local para um rápido descanso. Aqui na serra, o imperador pernoitava na fazenda do Padre Correia, até adquirir por 20 contos de réis a fazenda do Córrego Seco em 1830, onde mais tarde seria fundada a cidade de Petrópolis. Os primeiros colonos começam a chegar à cidade a partir de 29 de junho de 1845. Já em 1882, o serviço de transporte melhorou muito para os que vêm ou vão da corte para as Minas Gerais e vice-versa. A travessia agora é a bordo de uma barca. A passagem vai de 5.000 réis na terceira classe a 10.000 réis na primeira. O serviço de restaurante nada deixa a desejar. A travessia, com tempo bom, dura cerca de 1 hora. Chegando ao porto, o viajante embarca nos vagões da Estrada de Ferro Barão de Mauá, inaugurada em 30 de abril de 1854. Na raiz da serra, depois de 20 minutos de trem, desde o porto de Mauá, é chegada a hora das diligências, carros ou carroças para a subida da serra.
Os lugares nas diligências são numerados. O concessionário do serviço é o inglês de barba ruiva Guilherme Moritz, possuidor de incomparável bom humor. Os veículos importados da Inglaterra são bem cuidados e limpos. No meio da serra, uma parada de 10 minutos para a troca dos cavalos. Aí toma-se um cafezinho, caldo de cana ou ainda a água nas maminhas. Ao todo são 2 horas de subida até o alto da serra, a 842 metros de altitude. Na chegada, amazonas, cavaleiros, carruagens, vitórias com senhoras e crianças aguardam a chegada de parentes, amigos e veranistas. Se calha então de ser dia de subida da família imperial, aí estão, além das autoridades, os integrantes da banda alemã dos Gustavos. Forma-se então a cavalhada, que ao trote largo e aos gritos dos cocheiros desce a Rua Teresa rumo à Rua do Imperador, no coração da cidade. O ponto final é na porta do Hotel Bragança, frequentado pela elite social e pela política. O hotel, inaugurado em 1848, é local dos grandes bailes, concertos, reuniões e teatro. Em 1865, o trem ainda não chegou a Petrópolis. Nas proximidades da futura estação Grão-Pará fica o Hotel Inglês, medíocre segundo os viajantes que por aqui passam. Na Rua do Mordomo está o prédio que abrigou a Câmara de Vereadores por muitos anos e depois os Correios, sendo demolido em 1949. No local, umas poucas casas e o chão de terra batida.
Carnaval de 1880. Foliões fazem concentração na rua Barão do Amazonas, em frente ao Palace Hotel. O povo vem para as ruas festejar. Escola de samba? Nem pensar. A Avenida Keller, vista por cima dos telhados do Palace Hotel, está bem diferente da que conhecemos hoje. A catedral ainda não foi construída em 1880. No lugar, apenas um morrote, onde se erguerá futuramente o imponente templo religioso. Os fiéis frequentam a antiga Igreja Matriz, localizada na Rua da Imperatriz, em frente ao Palácio Imperial. Este templo, inaugurado em 1848, foi demolido em 1924, dando lugar à Rua Oscar Weichenski. Na Rua do Imperador, de 1875, penduram-se roupas para secar ao largo da grade que fica nas margens do Córrego Seco. O fato provoca um abaixo-assinado no dia 18 de janeiro de 1876, proibindo a prática. Pudera. A rua mais parecia um grande quarador. O tempo passa. O local já está bem mudado 10 anos depois.
Rua Joinville, atual Ipiranga, o Buraco do Cunha em 1890. Além do Palacete dos Tavares Guerra, quase nenhuma outra residência. O destaque na Rua Bragança é a casa do ministro da Áustria, onde atualmente ergue-se a sede do Petropolitano Futebol Clube. Ainda não existe o Asilo do Amparo, só construído em 1868. Nas duchas, o estabelecimento hidroterápico do francês Antoine Cour, em 1875, com duchas frias, quentes, escocesas, de vapor, elétricas, banhos de vapor, piscina, russos, aromáticos de terebentina e sulfurosos. Vale citar ainda o Cremerie Buisson, de outro francês, Jules Buisson, que aí mantinha uma fabriqueta de queijos. Sapos. Existem em profusão. São famosos os sapos de Petrópolis. Depois do pôr do sol, especialmente em dia chuvoso, eles aparecem pelas ruas em grande número, numa grande serenata. A primeira referência sobre a iluminação pública de Petrópolis data de 5 de março de 1857, comunicando a fundação de uma empresa com a finalidade de iluminar a vila por meio de gás. Só que o plano não saiu do papel e a iluminação acabou não existindo. Várias outras tentativas foram feitas, mas a iluminação de fato só foi entregue ao público a 1º de maio de 1896. Com um detalhe: ao invés de gás, ela já chegou elétrica, um avanço para a época.
primeiro cemitério de Petrópolis figura na planta da cidade levantada pelo Major Keller em 1846. Ficava situado no lugar onde hoje está a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Rua Monte Caseiros, durante muitos anos chamada de Rua do Cemitério. Já em 1854, existia a ideia de mudar o Campo Santo de local. Uma epidemia de cólera morbo, em outubro de 1855, vitimou 360 pessoas, causando a morte de mais de 50. O fato precipitou, então, a mudança do cemitério para a Rua Fabrício de Matos. Palace Hotel. Inaugurado em 1883, construído especialmente para ser um hotel, tem ligação direta com o Bragança por telefone. O hotel oferece até banho de duchas e cachoeira. A diária sai por R$5.000. O almoço é servido às 9h30, o jantar às 4h30 e o chá das 7 às 10 da noite. Quase todos os hotéis anunciam possuir um bom piano. Dançar é a grande folia. Todos dançam, crianças, moços, velhos e até a família imperial. Vez por outra, exposições hortícolas são realizadas no Palácio de Cristal. Elas atraem a fina flor petropolitana. A criação do palácio foi iniciativa do Conde de. A estufa, montada no antigo passeio público, veio da França. A inauguração aconteceu a 2 de fevereiro de 1884, num magnífico baile, com a presença de importantes membros da corte, inclusive os imperadores. Em 1883. O trem chega finalmente a Petrópolis, mudando os hábitos do povo. Até o imperador se dirige à estação para ver as chegadas do novo meio de transporte. Dizem que antes da construção dos edifícios em frente à estação, havia ali uma pedra onde Dom Pedro II gostava de ficar para melhor apreciar o movimento. Todos acenam para o imperador. Em 1885, Petrópolis é a mais aristocrática de nossas cidades. Colonos alemães habitam os vales retirados: Mosela, Bingen, Ingelheim, Renânia, Westfália, Palatinato. A parte central
é ocupada pelos palacetes dos titulares e diplomatas, cercados de belos jardins floridos e de bosques. A corte dá o tom. Dom Pedro II adora sua Petrópolis e costuma ficar por aqui de novembro a maio. O imperador caminha pelas ruas em sobrecasaca, chapéu alto e mãos nas costas. Anda pelo meio da rua, nunca pelas calçadas. Cumprimenta e fala com todos que passam. Comparece às reuniões, festas e concertos no Hotel Bragança. E sempre que o tempo permite, vai até as duchas. Dom Pedro II e a família imperial são muito queridos pelos petropolitanos. Todos os anos, por ocasião da subida da serra de suas majestades imperiais, os colonos organizam brilhante recepção com música, vivas e muitos foguetões. À noite, os colonos sobem o Morro do Cruzeiro com centenas de archotes, proporcionando um belo espetáculo que pode ser visto pela família imperial lá do palácio. Os passeios são muitos. Cremeri, Cascatinha, Uboá no alto da serra, Quitandinha. Não havendo automóveis, dominam os confortáveis landaus, os cupês, as berlindas das altas boleias com grandes lanternas de cristal e seus cocheiros sempre perfilados. Existem ainda as charretes, aranhas, vitórias, caleças e a caranguejola, um tipo de ônibus puxado por burros. O aluguel custa de 2 a 3 mil réis. Os hotéis são melhores que os do Rio. O Bragança, inaugurado em 1848, é o preferido da sociedade. Tem 92 quartos, refeitório para 200 pessoas e um grande salão de bailes, além de teatro. Os empregados falam francês e alemão. O da Europa anuncia para os domingos excelentes empadas, pão de ló, pudins, tortas, presuntos e a folhada de manteiga fresca. O hotel é o favorito dos recém-casados, que sobem para Petrópolis, fugindo do calor da capital. Antes do século XVIII, fumar é coisa rara. Apenas os soldados e marinheiros fumam cigarros. Os negros pitam cachimbo. Inalar rapé é a grande moda. O rapé é usado por velhos e jovens, doutores, senhores e até cônegos, monsenhores, padres e frades. Quando a pitada é muito forte e o pitador espirra, costuma-se dizer Dominus tecum, Dominus vobiscum, ou simplesmente saúde. As mais caras caixas de rapé são feitas de casco de tartaruga, prata ou ouro, cravejada de brilhantes. E os espirros vão de discretos a grandes, chegando até aos estrondosos. Segundo entendidos, o rapé estimula as faculdades intelectuais
e é também afrodisíaco. São vários os tipos de rapé. Rapé canjica, o mais barato e popular, o amarelinho, o príncipe, o grosso e meio grosso. A marca mais apreciada é o rapé Princesa de Lisboa, importado do Reino. Outra marca popular é o rapé Areia Preta. Só em 1880 o vício do rapé começou a declinar. Famosos também, os saraus organizados no Teatro da Floresta apresentam peças e concertos dos mais variados, além de grande baile, que avança pela madrugada. O Hotel Suíço oferece nas noites de espetáculo grande variedade de comidas, vinhos, licores finos e doces de todas as qualidades. O chefe de polícia avisa ao público que é proibido entrar-se para as cadeiras ou plateias do teatro com bengalas e chapéus de sol, pedindo a todos ordem, decência e silêncio absoluto. Os preços vão de R$8.000 os camarotes a R$1.000 na plateia. Claro que não podemos esquecer das recepções de Suas Altezas, o Conde e a Condessa de, todas as segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde, em sua residência na Rua Dom Afonso. Mas nem tudo é divertimento. A cidade tem fama de possuir bons colégios. O COPC, inaugurado em 1848, funciona em prédio próprio no Quarteirão Nassau. O colégio ensina aos alunos inclusive natação e nos recreios o cultivo de flores e legumes. O Santa Isabel, para meninas pobres, fundado pelo padre francês Nicolas Germain, chegou até os nossos dias, sendo hoje o mais antigo. As indústrias estão sendo montadas aos poucos. A Imperial Fábrica de São Pedro de Alcântara, a fábrica da Companhia Petropolitana na Cascatinha, então a maior da América do Sul, a Dona Isabel, no Alto da Serra, a Fábrica Cometa, no meio da Serra, a Fábrica de Papel, no Itamaraty, a fábrica de cerveja de Frederico Guilherme Lindhey, atual Boêmia, montada com luxo, possuindo até um salão para recepcionar os consumidores. A garrafa de cerveja custa R$100. Tem sempre cerveja dupla, cerveja preta, cerveja barbante, água de seltz, limonada gasosa e sifon.
vivem muitos artistas. Os alemães Heinrich e Guilherme Sieber são peritos na lapidação de vidros. Carlos Spangenberg, apreciável entalhador, fabrica afamadas bengalas. Como toda cidade que se preza, Petrópolis tem também seus mestres em fotografia, como Henrik Klumb, fotógrafo de Suas Majestades Imperiais e da Academia das Belas Artes, e que em 1865 estabeleceu-se definitivamente em Petrópolis. Antes do aparecimento dos jornais, os anúncios são pronunciados pelos padres à hora da missa ou pregados à porta da igreja. Assim foi até que vieram as primeiras gazetas e periódicos com as primeiras notas, algumas bem curiosas. O senhor Sanelli, recém-chegado da corte, tem a honra de convidar o respeitável público para assistir às habilidades de alguns de seus ratos na casa nova da rua Dom Afonso. A pessoa a quem faltam 2 perus pode mandar buscá-los no bilhar da rua Bourbon. Vendem-se tainhas salgadas a R$200 no Armazém do Machado, na Rua do Imperador, número 40. Precisa-se de um criado que seja moço e morigerado. Prefere-se alemão. É para acompanhar um moço solteiro. Surpreendente é o tempo que levou à construção da Catedral de Petrópolis. Iniciada em 1884, foi inaugurada em 1925, mas só ficou concluída em 1939. Portanto, 55 anos depois da obra ter começado no local inicialmente conhecido por Morro da Igreja, depois Morro do Belvedere e, por fim, Praça São Pedro de Alcântara. Sua torre só foi erguida em 1968, recebendo sua cela campanária, 5 sinos de bronze fundidos em Passau, na Alemanha. Hoje, aí estão os restos mortais do imperador Dom Pedro II, da imperatriz Dona Teresa Cristina, da princesa Isabel e do conde D. Na Estrada União e Indústria, inaugurada em 1862, a Mazepa liga Petrópolis a Juiz de Fora, fazendo o percurso em 12 horas.
A viagem é feita em várias etapas, quando os viajantes esticam as pernas enquanto os cavalos são trocados. É uma viagem cansativa, mas que tem lá suas belezas pelo percurso. Em 1845, o meio de transporte em Petrópolis é basicamente o cavalo. Com o passar dos anos, apareceram os tílbures e as vitórias. No finalzinho do século XIX e início do século XX, circulam por aqui as caranguejolas, um tipo de ônibus de tração animal, com 16 lugares, ligando a estação de trem à Cascatinha, trazendo sobre o banco um guarda-pó preto para uso do passageiro. A 1º de maio de 1895, a companhia Tattersall, do Dr. Franklin Sampaio, inaugurou um serviço de transporte de passageiros entre o Alto da Serra, Cascatinha, Mosela e Bingen, empregando antigas diligências. O serviço funcionou até 1898, quando foi bruscamente interrompido. Só em 1910 aparecem os primeiros ônibus com motor a explosão. Dois anos depois, 13 de dezembro de 1912, é inaugurado o serviço de bondes elétricos da Companhia Brasileira de Energia Elétrica. Os veículos são fechados, pintados de verde, com bancos de palhinha parecidos com os bondes de Berlim. Pouco depois, a empresa lançou os bondes Segurança, modelo americano próprio para o frio, com portas automáticas. As passagens vão de R$200 a R$400. Em 1927, um concurso público escolheu uma nova cor para os bondes. Venceu o vermelho, que coloriu esse meio de transporte da cidade até a meia-noite do dia 15 de julho de 1939, quando ele deixou de circular. Em 1916, a Sociedade Republicana tem mais um ponto de encontro na cidade. É o Tênis Clube, na Rua Bragança, o local obrigatório de reuniões dos veranistas. Em 1948, o tênis foi adquirido pelo Petropolitano para ser sede do clube. Desde 1883, Petrópolis já estava ligada ao Rio por telefone. Uma linha de 100 quilômetros ligava a corte ao Palácio Imperial de Veraneio. O telefone é, portanto, de uso exclusivo dos membros da corte. Proclamada a República, o serviço é ampliado, inaugurando-se novas linhas.
Em 1915, a cidade já conta com 727 assinantes. Finalzinho do século XIX, começo do século XX. A cidade ainda é uma moça com um pouco mais de 50 anos. A iluminação elétrica é novidade. Os telefones são muito poucos. O chão é de terra batida nas ruas. Nos sobrados moram as famílias. Na parte de baixo ficam as lojas comerciais vendendo de quase tudo: roupas, secos e molhados, ferramentas, ervas medicinais, jornais, sapatos, móveis. Em alguns prédios estão hotéis ou pequenas estalagens. Breve as Vitórias, Tílbores, Coches vão desaparecer das ruas, dando lugar aos veículos com motor a explosão. Com eles chegarão os postos de abastecimento e as oficinas de consertos. Assim, o primeiro automóvel circulou por aqui no ano de 1903. O teatro ainda está na moda. Dom Pedro, Petrópolis, Fluminense. Mas logo, logo, a mania será o cinema, que ganhará lugar de destaque por um bom tempo. A cidade já tem restaurantes, principalmente nos hotéis, como Bragança, Palace Hotel Suíço, considerados os melhores estabelecimentos do gênero por aqui. As cartas seguem para os seus destinos através da pequena agência dos Correios, que fica na então Rua Cruzeiro. Breve esta agência mudará de endereço para um outro prédio na Rua do Mordomo e depois para uma sede própria, erguida na Rua do Imperador. A própria Rua Cruzeiro ganhará o nome de João Pessoa e depois receberá o nome de um grande médico da cidade, Doutor Nelson de Saerpe. Cada vez mais gente nas calçadas, cada vez mais altos nas ruas. Um acidente de trânsito aqui, outra acolá, e às vezes nas manchetes, um roubo de galinhas. São as marcas do crescimento. (31 de dezembro de 1923). Chega a Petrópolis a primeira companhia do 1º Batalhão de Caçadores, 1º BC, sob o comando do coronel Pedro Mena Barreto. O atual 32º Batalhão de Infantaria Motorizado é o orgulho dos petropolitanos, recebendo o carinhoso tratamento de o nosso batalhão.
Em 1957, o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira assinou o decreto dando à unidade o nome de Batalhão Dom Pedro II, batalhão de elite do Exército Nacional. O verão é muito agradável. O calor não passa dos 24 graus. O inverno, às vezes crucial, traz a temperatura quase sempre a 0 grau. Quem busca saúde, sobe a serra, fugindo dos males da capital, apesar da luta do Dr. Oswaldo Cruz no combate às epidemias. Por quase toda a cidade, acerta-se os ponteiros do relógio pito do trem, que sobe e desce a Serra da Estrela num vai e vem muito romântico. Em 1944, Petrópolis ganhou o majestoso Hotel Cassino Quitandinha, que hospedou grandes nomes do cinema nacional e internacional. Por aqueles corredores circularam nomes como Carmen Miranda, Grande Otelo, Orson Welles, Gina Lollobrigida e até Rock Hudson. Nas mesas de jogo, muitos perderam, muitos ganharam, até que a cidade perdeu de vez com o fechamento do cassino em 1945. Na década de 30, Petrópolis tornou-se a cidade de veraneios dos presidentes da República. Não era novidade. Dom Pedro II já tinha o hábito de para aqui viajar com a família no tempo do Império. Diga-se de passagem, Petrópolis sempre hospedou gente famosa, de imperadores a presidentes, passando inclusive pelo pai da aviação, Santos Dumont, que aqui construiu sua residência de verão, denominada por ele carinhosamente de A Encantada. O mundo inteiro soube da sua proeza com os balões, pelos céus da França, quando chegou até a contornar a Torre Eiffel, e do memorável voo do 14 bis no campo de Bagatelle, quando ergueu-se do solo pilotando um aparelho mais pesado que o ar. Santos Dumont costumava frequentar o restaurante do Palace Hotel sempre que aqui estava. Palácio da Concórdia, refúgio da família imperial nos verões. O palácio foi erguido em 1845 por Dom Pedro II. O hoje museu tem riquíssimo acervo da família imperial. O cetro e o manto usados pelo imperador na sua coroação. E, claro,
a coroa de pedras preciosas e pérolas toda em ouro cinzelado, a carruagem imperial e outros objetos de grande valor na história do Brasil. A cidade é realmente uma joia entre as montanhas, visitada anualmente por turistas vindos de várias partes do mundo. Orgulho de sua gente, Petrópolis é a nossa cidade imperial.
uma área de 853 quilômetros quadrados, a cidade de Petrópolis tem hoje cerca de 400 mil habitantes, estando localizada na Serra da Estrela, a 809 metros do nível do mar, a 67 quilômetros ou 1h05, numa viagem de ônibus da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Sua temperatura média gira em torno de 24 graus e sua base industrial está calcada na área têxtil. Claro que, sendo uma cidade histórica, já que foi berço da monarquia e teve muita importância na chegada da República, Petrópolis é ponto de visitação obrigatório de turistas vindos de várias partes do Brasil e até do exterior. A cidade está dividida em 5 distritos, sendo que o centro histórico principal deles está no primeiro. Petrópolis já foi capital do estado de 1894 a 1902 e sede do bispado em 1897.
1916, foi criada a prefeitura, o que significa que a partir daquele momento ficaram separados os poderes legislativo e executivo. O primeiro prefeito de Petrópolis foi o sanitarista Oswaldo Gonçalves Cruz. Vindo a Petrópolis, o visitante dispõe de uma grande rede de pousadas de todas as categorias, além de várias cozinhas internacionais.
E no final de cada ano, Petrópolis se veste de luzes para oferecer aos viajantes e moradores da cidade um verdadeiro presépio vivo de Natal. Visite Petrópolis, única cidade imperial das Américas. Um recanto de muita paz, beleza natural e muita história. Esperamos você de braços abertos.
antes de aparecerem por aqui, os bondes já circulavam em muitos países da Europa. França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos. Esse antigo meio de transporte, até os dias de hoje, pode ser encontrado nas ruas, conduzindo turistas e até os moradores locais. Os bondes surgiram por esses lados, por volta de 1860. A princípio puxado por cavalos e mulas, já que o meio de transporte era muito escasso naquele tempo. O Rio foi a primeira cidade brasileira a ter esse tipo romântico de transporte. Passado o tempo, os bondes surgiram em Niterói, Porto Alegre, Santos, Cuiabá, Salvador, Recife, Belém, Fortaleza, São Luís, até chegarem a São Paulo em 1872. Os bondes elétricos apareceram em 1900 e rolaram pelos trilhos até 1968, ocasião em que foram retirados definitivamente das ruas devido à sobrecarga de trânsito, permanecendo apenas em alguns pontos turísticos. Quando foram implantados em 1860, o imperador lá estava na inauguração dos serviços, fazendo inclusive a viagem inaugural no Rio de Janeiro. Na cidade de Petrópolis, os bondes surgiram em 1912, implantados pela CBEE, Companhia Brasileira de Energia Elétrica. Lembravam as caranguejolas puxadas por burros. Eram, portanto, a princípio, puxados por tração animal. E logo depois apareceram os elétricos, que circulavam por quase toda a cidade.
Os bondes aqui eram verdes, semelhantes aos veículos que rodavam em Berlim, bitola de 1 metro e trilhos tipo Vinol. Com a prosperidade dos serviços, foram lançados os bondes segurança, modelo americano, próprios para o frio, com portas automáticas. Em 1927, foi realizado um concurso público para que fosse escolhida uma nova cor para os bondes. Venceu a vermelha, e os bondes foram todos pintados naquela cor. O preço das passagens iam de 200 a 400 réis, e seus trilhos chegavam ao Alto da Serra e Cascatinha, cortando todo o centro da cidade. E assim, os bondes circularam pela cidade até 1939, quando fizeram a última viagem a 0 hora do dia 15 de julho, caindo por terra um marco da história de Petrópolis. No Rio de Janeiro, na data de hoje, eles ainda fazem uma linha em Santa Teresa, passando sobre os Arcos da Lapa. No mundo, eles ainda rodam em trilhos por várias capitais importantes. Foram 26 anos circulando pelas ruas de Petrópolis com o seu sacolejo de um lado para outro, transformando a viagem num agradável e romântico vai e vem. Os prejuízos contribuíram para que o serviço deixasse de existir. E quem perdeu, certamente foi, mais uma vez, a cidade e seu povo.